E hoje eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo, as obras do Espírito Santo. Primeiro, que ele é um agente divino já na concepção de Jesus. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então aqui a gente já está vendo tanto a obra do Espírito Santo, quanto a fala de que Jesus é Deus, Filho de Deus, só pode ser Deus, tá? Continuando, Mateus 1:18. Mateus 1:18, ainda a obra divina do Espírito Santo na concepção de Jesus. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo como agente na ressurreição. Romanos 8:11. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, mais uma obra do Espírito Santo, aqui foi na ressurreição. Se o Espírito daquele, o Espírito Santo, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, o agir do Espírito Santo na ressurreição. Eu repeti porque é muito importante a gente ficar meditando nisso. E ele é o agente na santificação. É ele que nos convence do pecado. João 16:8. Gente, o agir do Espírito Santo, a Trindade, é um grande mistério. Pelo contexto, a gente já vê que tudo se refere, que eu estou lendo, ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E quanto mais você lê, mais você vai entendendo. E realmente, só pelo Espírito Santo para a gente entender o mistério da Trindade. Então vamos lá, João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou ler o 7, ó. João 16:7. Eu vou ler o anterior. Todavia, digo-vos a verdade. É Jesus quem está falando aqui. Que vos convém que eu vá. Jesus ia subir para o céu, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Aqui é o Paracletos em grego. E tá como substantivo masculino, uma pessoa. Então, vou ler de novo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lindo, né? Só Deus pode transformar um ser humano. O Espírito Santo é Deus. Convence do pecado. Vou ler mais, peraí. Pensei que eu já estava no fim. 2 Coríntios 3:18. Gente, o último que eu vou falar, a parte 6 do Espírito Santo, eu vou falar pouca coisa, mas esse vai ser ninja. 2 Coríntios 3:18. Vou falar do 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É Ele que vai transformando as nossas vidas e nos dá a liberdade, porque em Jesus nós somos livres. Você sabia disso? Que nós somos livres, livres do pecado. Ele não terá mais domínio sobre nós. Isso é uma obra do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Esse espírito não é o nosso ser, o nosso espírito humano, é o espírito de Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um com o outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. E assim vai falando. Mas o fruto lá embaixo, mas o fruto do espírito, 5:22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Quem dá o fruto da transformação é o Espírito Santo. E é uma ação permanente. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, se você ler todos esses textos que eu passei durante esses estudos, que vocês vão ver gravado nos vídeos aí nas minhas redes sociais, todas as vezes que fala do Espírito, é o Espírito Santo. Não tem como ser o sopro fazendo uma ação de uma pessoa, é uma pessoa agindo. Então, não tem, no contexto, se você ler, não faz sentido o sopro falar, o sopro agir. Então, vocês vão vendo pela palavra, não precisava nem saber tradução de palavras, o original, só pelo contexto, você entende. E falar que é um sopro é forçar a barra. Mas o próximo, que tudo que eu vou falar, você não pode perder. É assim, a tacada final sobre a pessoa do Espírito Santo. E que ele possa te convencer hoje, não sou eu, mas que ele possa falar no seu coração e fazer você voltar-se para Jesus, para o Deus Pai, Deus Filho, engrandecer o nome de Jesus e se render aos seus pés. É o Espírito Santo que ele possa tocar no seu coração. Bom dia!